A Selena Gomez tem pavor de tempestades. Como assim, velho? Vamos saber mais curiosidades sobre a Selena Gomez, uma das maiores cantoras da atualidade. Sim, ela tem pavor de tempestades, inclusive ela já cancelou gravações por causa de trovões, segundo algumas informações que saíram na internet. Nem sabe se é verdade, né? Mas pode ser. Tempestade dá medo mesmo, né? Outra curiosidade, o nome dela foi inspirado na cantora Selena Quintanilla, que era ídolo da mãe dela, que sonhava em ter uma filha artista. Caramba, o sonho deu muito certo, hein? Outra curiosidade sobre a incrível Selena Gomez. Ela já fez um transplante de rim. Caramba, não sabia não. Em 2017, foi doado por sua amiga Francia Raíssa e manteve em segredo até depois da cirurgia. Caramba. Selena Gomez, ela foi atriz também uma época, né? Ela começou como atriz e hoje em dia é um dos maiores nomes da música, tem muito sucesso, muitas músicas em primeiro, é realmente super sucesso a Selena Gomez. Ursos polares nadam 600 quilômetros sem parar para caçar. Caramba, como assim? Vamos ver algumas curiosidades sobre o Polo Ártico. Bom, os ursos polares vivem lá e eles nadam 600 quilômetros sem parar quando eles estão caçando. Mas eles estão perdendo a vida, muitos deles estão perdendo a vida por conta do derretimento do gelo. Uma outra curiosidade sobre o Ártico é o Sol eterno. No Ártico, o Sol não se põe por 6 meses. É isso mesmo, durante 6 meses o Sol não se põe no Ártico, criando um dia polar que confunde o sono das poucas pessoas que moram lá. Uma outra curiosidade é o Tesouro Soviético. A URSS escondeu bases nucleares no Ártico e o derretimento está expondo resíduos radioativos em alguns lugares lá. Caramba, que louco, né? Mas essa dos ursos polares foi a que mais surpreendeu. 600 quilômetros nadando sem parar, um bicho daquele tamanho. Imagina o quanto de força e energia que ele precisa ter. Shakira aprendeu dança do ventre sozinha. Como assim, velho? Vamos ver algumas curiosidades sobre a Shakira. Bom, a Shakira ela aprendeu dança do ventre sozinha, ela sempre foi autodidata nessa parte e conseguiu aprender dança do ventre sozinha. Caramba! Outra curiosidade, ela foi acusada uma vez de sonegar 14 milhões de impostos na Espanha, mas ela pagou e ficou tudo certinho. Mas na época foi uma polêmica, né? Saiu um monte de matéria. Uma outra curiosidade sobre a Shakira que pouca gente sabe, hein? Essa é difícil de saber. A Shakira fala 5 idiomas fluentemente. Ela consegue falar 5 idiomas. Não é que eu falo um mais ou menos, o outro falo bem, outro ótimo. Ela fala os 5 idiomas fluentemente. Português é um deles, tá? E a Shakira tem um QI de 140, um QI muito alto, é quase o nível de gênio. O QI da Shakira é muito alto, ela tem um QI de 140. Caramba, uma garrafa de oxigênio custa $5.000. Como assim, velho? Bom, vamos ver algumas curiosidades sobre o Monte Everest. Isso é verdade, hein? Uma garrafa de oxigênio custa $5.000 e os alpinistas levam até 6 garrafas para o topo. Precisa de muito oxigênio, né? Afinal, o Everest é o monte mais alto do mundo. Outra curiosidade, os Sherpas heróis. Sherpas carregam até 30 quilômetros de equipamentos para turistas, arriscando a vida por $5.000 mais ou menos por temporada. Uma outra curiosidade muito legal sobre o Monte Everest. Legal não, né? Os corpo marcadores. Mais de 300 corpos de alpinistas no Everest são usados como marcos para os guias escaladores. Caramba, não é legal não. É porque muitos alpinistas não conseguem, eles acabam perdendo a vida lá no Monte Everest. Monte Everest não é toda época do ano que pode subir, que pode escalar. É muito desafiador, muito perigoso. O alpinista tem que ter muita coragem para subir no topo do Monte Everest. Tanto é que poucos conseguiram até hoje. A primeira favela do Rio de Janeiro surgiu lá em 1897. Vamos ver mais algumas curiosidades sobre a cidade maravilhosa. Bom, a primeira favela do Rio de Janeiro foi a Providência. Surgiu lá em 1897, mais de 100 anos atrás. Ela foi fundada por soldados sem teto da Guerra dos Canudos, que é uma guerra que com certeza você já viu na sua escola alguma vez, alguma coisa sobre ela. Outra curiosidade, o carnaval gigante do Rio de Janeiro, né? O sambódromo, na época do carnaval, ele recebe cerca de 90 mil pessoas por noite, tá?
E as escolas gastam até 10 milhões de reais por desfile, por isso que fica tão bonito daquele jeito, né? E uma curiosidade muito interessante sobre o nome do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, na verdade não é rio, é uma baía. Aí ela foi confundida por portugueses lá em 1502, achando que era um rio e não uma baía. E é por isso que ficou o nome Rio de Janeiro. Caramba, essa eu não sabia. A Joana d'Arc só viveu até os 19 anos. Caramba, como assim, velho? Vamos ver algumas curiosidades sobre rainhas históricas. É isso mesmo, a Joana d'Arc ela perdeu a vida aos 19 anos, mas a voz dela inspirou a França a vencer guerras. Ela é muito famosa, né? Em algum momento você já ouviu falar dela, eu achei que ela tinha vivido bem mais. Outra, a rainha celta Boudica, ela acabou com 80 mil romanos em revolta, mas ela perdeu por falta de armas. Caramba, acho que ela liderou ali, né, o exército dela, mas acabou perdendo. Nefertiti também é muito conhecida, né? Mas tem uma curiosidade muito interessante que é a Nefertiti desaparecida. A rainha egípcia Nefertiti, ela sumiu dos registros e o seu túmulo ela pode estar escondido atrás de Tutankhamon. Mas é lenda, né? Ninguém ainda tem prova disso. É o que alguns historiadores teorizam, na verdade, né? Então foram algumas curiosidades rápidas sobre algumas rainhas históricas. Essa da Boudica foi fogo, hein?